Todos conhecemos a história de Jesus, mas nem sempre as pessoas, crentes ou não, conseguem situar Jesus em seu tempo histórico, sobretudo em sua geografia, a região que viveu, pregou e morreu. É nesse contexto que apresentaremos um mapa preciso de todo o deslocamento de Cristo ao longo de sua vida, do nascimento em uma manjedoura em Belém até a crucificação em Jerusalém, passando por Nazaré, o Rio Jordão, o Mar da Galileia e outras cidades-chave que marcaram sua trajetória. Infância. Jesus nasceu em 5 AC. Explicaremos esse paradoxo adiante. Em um estábulo nos arredores de uma pequena cidade chamada Belém, na antiga Israel. Ao dar à luz ao bebê, Maria o deitou em uma manjedoura, uma espécie de vaso em que os animais comiam ou bebiam. O casal estava naquele pobre local porque não tinha conseguido alojamento em hospedarias. Você provavelmente já ouviu a história típica do Natal, mas há muitos detalhes que a maioria das pessoas erra ao contá-la. Bom, a verdade é que Jesus não nasceu em um estábulo de madeira bonito, como as cenas de presépio nas casas, nas igrejas, na época de Natal. Os estábulos em Belém naquela época ficavam, na verdade, dentro de cavernas e não eram nada limpos. Imagine ter seu bebê em uma caverna escura, cercada por animais mal cheirosos. Sobre a data de nascimento de Jesus, pesquisas históricas e astronômicas indicam que o seu nascimento ocorreu alguns anos antes do que imaginávamos, por volta de 5 a.C. Isso se deve a erros de cálculo do monge Dionísio Exíguo, que no século VI tentou estabelecer a contagem dos anos sem considerar corretamente o reinado de Herodes o Grande, o rei de Israel na época. Além disso, estudiosos buscaram correlações com fenômenos astronômicos, como conjunções planetárias ou cometas que teriam sido interpretados como a estrela de Belém, reforçando a hipótese de que o nascimento de Jesus ocorreu alguns anos antes do calendário tradicional. Outro detalhe que muitos não sabem é que, embora Deus tenha enviado pastores para visitar Jesus na noite de seu nascimento, os famosos 3 reis magos não estavam realmente lá. Eles entraram depois na história, quando Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no Templo de Jerusalém, 40 dias após seu nascimento. Foi justamente quando estavam saindo do templo que os magos chegaram de suas terras no Oriente. Aliás, os reis magos não eram exatamente nem reis e nem magos, mas sábios do Oriente, chamados magoi, um termo grego. Foram transformados em reis por causa dos presentes dados a Jesus: ouro, incenso e mirra. E também só muito depois ganharam nomes: Gaspar, Belchior e Baltazar. É durante esse momento que esses 3 homens fazem uma pergunta ao rei Herodes. Uma pergunta que dividiria toda a nação de Israel e levaria à morte centenas de inocentes. Mas antes de revelar qual foi a pergunta e a fúria de Herodes, você precisa entender como era a vida naquela região na época de Cristo. O Império Romano, que ainda nem estava em seu auge, havia conquistado diversas regiões, incluindo a pequena nação de Israel, onde Jesus e seu povo viviam. Roma estabeleceu governantes rigorosos para controlar a terra, como Herodes, mantendo seu domínio sobre o lugar. Israel era a nomeação administrativa dada pelos romanos à junção dos territórios da Galileia, ao norte, onde ficava Nazaré, cidade da infância de Jesus, da Samária, no centro, habitada pelos samaritanos, com quem os judeus tinham forte rivalidade, e da Judéia ao sul, onde estavam Belém e Jerusalém, além de Pérea e Decápolis, regiões vizinhas que também aparecem nos evangelhos. O povo de Israel estava desesperado por um Salvador, um rei que pudesse salvá-los antes que os romanos os dominassem completamente. Um Messias. De fato, aos hebreus havia sido prometido um líder messiânico por seus antigos profetas que foram incluídos no Velho Testamento da Bíblia, parte que também pertence aos textos sagrados do judaísmo. Um líder que os libertaria desse domínio tirânico de Roma
e Herodes. Então você pode imaginar o que Herodes pensou quando os magos lhe perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Uma pergunta que causou uma fúria assassina no rei de Israel, que não podia aceitar outro rei. Por isso, após os magos visitarem Jesus, Herodes ordenou que todas as crianças com menos de 2 anos em Belém fossem mortas, sem distinção. O rei dos judeus deveria ser eliminado. É interessante apontarmos que Herodes foi um rei real na história, e não apenas uma lenda, e foi tão violento que Augusto César disse sobre ele: é melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Após o decreto assassino, Deus alertou Maria e José sobre o que estava prestes a acontecer. E assim, no meio da noite, eles conseguiram escapar para o Egito, onde viveram por alguns anos até a morte do rei furioso. Foi aí que Maria, José e Jesus, agora com 3 anos, puderam deixar o Egito e fazer a longa viagem de volta à cidade natal de Maria, Nazaré, em que Jesus passou os próximos 27 anos de sua vida, antes de se dirigir a Betânia, onde sua fama e importância começaram a crescer pelos povos do mundo. Embora a Bíblia não nos conte muito sobre a infância de Jesus em Nazaré, sabemos que um dos filhos de Herodes, chamado Herodes Antipas, estava reconstruindo a capital da Galileia, perto dali. Os estudiosos acreditam que José, um carpinteiro habilidoso, provavelmente tenha levado o jovem Jesus consigo para ajudar na reconstrução de Séferos, treinando-o no ofício que seguiria pela maior parte de sua vida. Muitos acreditam que José morreu durante esse período, já que não é mais mencionado depois disso, sob circunstâncias ainda misteriosas. Antes, porém, houve um fato marcante ainda com José em vida. Quando Jesus tinha cerca de 12 anos, ele fez uma visita a Jerusalém com seus pais para celebrar a Páscoa hebraica, evento importante até hoje na religião judaica. O menino teria permanecido no templo dialogando com os sacerdotes e mestres da lei, e sua compreensão e respostas aos questionamentos dos anciãos surpreenderam a todos, mostrando sinais de sua sabedoria e conexão com Deus. Ao final do festival, Maria e José preparavam-se para partir quando notaram a ausência do menino. Aflitos, começaram a procurar o filho perdido e o encontraram no templo, sentado entre os mestres, debatendo com eles sobre assuntos da lei, de forma adulta e impressionante. Após ser repreendido pelos pais preocupados, Jesus respondeu que eles não tinham por que se preocuparem com ele e deveriam se ater às coisas de seu pai, referindo-se a Deus. Pregações e milagres. Jesus tinha 30 anos quando partiu de Nazaré para Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos onde fica o Monte das Oliveiras. Ali, seu primo João vivia no deserto, comendo gafanhotos e batizando pessoas no Rio Jordão. Daí o nome João Batista. Na época, o batismo era uma forma comum de as pessoas demonstrarem publicamente seu compromisso com Deus. Ao mergulhar Jesus, João e todos os presentes ficaram perplexos com o que viram. Quando a cabeça do filho desconhecido do carpinteiro emergiu da água, os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele. E a voz de Deus do céu retumbou: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O ministério de Jesus havia oficialmente começado, um caminho que o levaria à grandeza e também à morte. Mas primeiro ele tinha algumas coisas importantes a fazer. Jesus deixou Betânia na Galileia e foi para o deserto da Judéia ao longo do Mar Morto, onde permaneceu por 40 dias, refletindo sobre seu destino e se preparando espiritualmente para a sua missão. Lá, de acordo com a Bíblia, ele foi tentado 3 vezes pelo diabo. O ser maligno ainda tentou fazer Jesus testar o próprio Deus, levando-o ao topo do templo e pedindo que demonstrasse seu poder saltando, para que os anjos o salvassem. Também ofereceu dinheiro e poder sobre a terra e os povos do mundo. Mas Jesus não cedeu. Após retornar a Betânia, alguns dos seguidores de João Batista começaram a seguir Jesus,
incluindo André e outro homem chamado João, filho de Zebedeu. Jesus também chamou outros para segui-lo, incluindo um pescador comum que faria coisas extraordinárias, Pedro. Agora que Jesus tinha alguns seguidores ou apóstolos, não havia tempo a perder. Foi daí que começaram os milagres e a fama de Jesus se espalhou. A mãe de Jesus o esperava em uma festa de casamento na cidade de Caná, uma pequena vila da Galileia, próxima a Nazaré. Alguns a identificam como a atual Cafr-Caná, a cerca de 7 quilômetros a nordeste de Nazaré. De todos os lugares e milagres que Jesus realizaria, o primeiro aconteceu nesta festa, transformando água em vinho, garantindo que a festa fosse um sucesso. Nos casamentos judaicos da época, a celebração podia durar vários dias, e era uma grande desonra para a família do noivo se o vinho acabasse. Isso com certeza foi impressionante para os que testemunharam o feito, mas não era nada comparado ao que Jesus ainda faria. De lá seguiu para Jerusalém para mais uma Páscoa judaica. Ali Jesus pronunciou suas palavras mais famosas, que você provavelmente já conhece. Ele disse a um dos líderes religiosos locais que Deus amava tanto o mundo que criou e as pessoas que nele habitam, que enviou seu único filho para que quem nele acreditasse não morresse, mas tivesse vida eterna. Jesus estava admitindo ali que havia sido enviado por Deus para salvar não apenas os judeus, mas todo o mundo. Algo extraordinário e até perigoso para os costumes religiosos da época. Jesus então seguiu para o norte para batizar novos seguidores junto com seu primo João, no Rio Jordão. Mas Herodes, filho do Herodes original, ordenou que João Batista fosse preso e posteriormente executado por criticar o estilo de vida pecaminoso do rei e da rainha. No caminho de volta a Nazaré, Jesus fez uma parada em Samaria, uma região raramente visitada pelos judeus, parando em um dos poços de água mais famosos de Israel, o Poço de Jacó, que já existia há centenas de anos e ainda está lá hoje. O arqueólogo Joel Kramer acredita que há fortes evidências de que este poço antigo, que fica sob uma igreja na Cisjordânia, corresponda perfeitamente ao poço descrito na Bíblia, sendo extremamente antigo e profundo. Lá, depois de conversar com uma mulher samaritana sobre a vida eterna, Jesus foi a Cafá e milagrosamente curou o filho de um oficial romano. Finalmente, Jesus voltou à sua cidade natal, Nazaré. A essa altura, havia-se passado mais de um ano desde que Jesus partira como carpinteiro pobre, retornando agora como pregador e realizador de milagres. Mas o povo que o acompanhou desde a infância não estava preparado para o que ele faria em seguida. Jesus foi convidado a ler um trecho do livro de Isaías em uma reunião da cidade, sobre uma profecia antiga envolvendo o rei Salvador judeu, que pregava boas novas e realizava milagres. Após a leitura em um templo local, Jesus devolveu o rolo ao assistente, sentou-se e disse palavras chocantes. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele se declarou então como Messias, o Salvador do povo judeu e Filho de Deus. A Bíblia não menciona intenções políticas claras, mas não teria sido absurdo alguém achar que se o Messias enfim chegou, teria que derrotar os romanos, que no fim eram os opressores do povo hebreu. Daí você já pode perceber o risco em volta dessa declaração. As pessoas em volta primeiramente ficaram admiradas com as palavras de graça, mas depois, ao perceberem que ele se referia a si mesmo, houve rejeição e hostilidade. Alguns tentaram expulsá-lo da cidade e até matá-lo, forçando Jesus a se retirar. Por isso, Cristo e seus seguidores estabeleceram sua base em Cafarnaum, uma cidade pesqueira ao norte do Mar da Galileia, ponto estratégico para comércio e encontro de povos. Lá ele curou um homem de uma doença terrível à época, praticamente uma sentença de morte, a lepra, hoje chamada de hanseníase,
que havia afligido Israel por centenas de anos. Essa cura surpreendeu mais os judeus do que qualquer outra coisa que Jesus havia feito até então. Afinal, curar a lepra era considerado um ato que apenas o rei Salvador profetizado poderia realizar. Depois disso, multidões começaram a segui-lo até Jerusalém. Após restaurar os movimentos de um homem que não podia andar em um tanque chamado Betesda, ao norte do templo, Jesus começou a fazer algo ainda mais ousado: comparar-se a Deus. Ele disse que assim como Deus podia dar vida a quem quisesse, ele também podia. E afirmou que as pessoas deveriam honrá-lo como honram a Deus. Isso foi uma provocação inaceitável para muitos, aumentando junto com a sua fama, sua infâmia a muitos que viviam por ali. Jesus então retornou a Galiléia e escolheu 12 homens para serem seus apóstolos definitivos, seguindo-o por 9 cidades principais. Primeiro, ele voltou a Cafarnaum, curando o filho de um soldado romano. Em seguida foi a cidade de Naim, 10 quilômetros ao sul de Nazaré, perto do Monte Tabor, onde ressuscitou o filho de uma viúva. Depois percorreu a cidade de Corazim, 3 quilômetros ao norte de Cafarnaum, pregando e realizando milagres. Dessas cidades, Naim não existe mais, mas as ruínas de Corazim podem ser visitadas e ainda são estudadas por arqueólogos. Na região de Betsaida, às margens do mar da Galiléia, Jesus realizou um de seus milagres mais famosos: a multiplicação de pães e peixes, alimentando uma grande multidão, evento registrado nos 4 evangelhos. Pouco depois, enquanto orava em uma montanha próxima, seus 12 seguidores embarcaram em um barco para atravessar o mar da Galiléia e foram surpreendidos por uma tempestade. E no meio do perigo, eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Depois de dar a Pedro a capacidade de andar sobre as ondas por alguns segundos, Pedro afundou em seguida ao olhar para baixo. Jesus acalmou a tempestade apenas com palavras. Aquelas multidões que ele acabara de alimentar o seguiram até Cafarnaum, ansiosas por outro milagre. E quando chegaram, as pessoas não estavam preparadas para o que Jesus lhes disse. Ele se apresentou como o pão da vida, afirmando que quem comesse dele viveria eternamente. Muitos acharam essa declaração insana e abandonaram o seu seguimento. Jesus então viajou por Tiro e Sidom, cidades antigas situadas na região do que hoje é o norte do Líbano, na costa do Mediterrâneo, realizando milagres incríveis, como um exorcismo. Mas muitos o rejeitaram ali, pois não era uma região judaica. Essas cidades ainda existem, agora com nomes árabes, e podem também ser visitadas. Logo após, desceu à região da Decápole, hoje na Jordânia, onde curou um homem surdo e mudo. Foi então a Magdala, na costa oeste do mar da Galiléia, cidade natal de Maria Madalena. Maria Madalena teve demônios expulsos de seu corpo e imediatamente passou a seguir Jesus. Posteriormente, seria a primeira a testemunhar sua ressurreição. Por fim, Jesus foi ao local mais estranho que visitou: Cesareia de Filipe, ao norte de Israel, próximo à fronteira onde hoje é o Líbano. Seus seguidores devem ter pensado que ele estava um pouco louco por levá-los a uma viagem tão longa até ali. Mas Cesareia não era uma cidade qualquer. Foi fundada por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande e irmão do rei Herodes Antipas. A cidade havia sido feita em louvor a César, ou seja, era uma homenagem aos invasores romanos. Na época, os judeus acreditavam que uma caverna da cidade era a entrada para o submundo, um lugar onde gregos e romanos realizavam atos degradantes em homenagem a seus deuses. Essa caverna era um santuário ao deus Pan, de onde vem a palavra pânico, associada a libertinagem e infâmia. Por isso, os judeus chamavam o local de Portas do Inferno. Ali, Jesus disse que construiria sua igreja e nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Estava dizendo que, não importando quão maligno o mundo se tornasse, nada poderia impedir o plano de Deus.
Ainda em Cesareia de Filipe, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte Hermon, onde revelou sua forma espiritual gloriosa, confirmando a sua divindade. Esse episódio é chamado nos evangelhos de transfiguração. Sua aparência mudou, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram resplandecentes, além de ter ganhado a companhia de dois grandes personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. À medida que a vida de Jesus se aproximava do fim, ele se dirigiu a Jerusalém, consciente de que suas palavras e ações provocariam forte hostilidade. Ao chegar, líderes religiosos o desafiaram. Jesus foi acusado de blasfêmia e de possuir demônios. Cristo respondeu afirmando que quem guardasse suas palavras não morreria, e declarou: "Antes de Abraão ser, eu sou", usando o título divino de Deus. Isso enfureceu ainda mais a população, que tentou apedrejá-lo. Para se proteger, Jesus se retirou para uma região mais segura, na Pérea, buscando refúgio. Pérea não existe mais, mas ficava onde hoje é a Jordânia, ao leste do Rio Jordão. De volta a Jerusalém, curou um homem no tanque de Siloé, o que atraiu novamente a atenção e hostilidade dos líderes religiosos. Durante a festa de Hanukkah, no templo também chamada de Festa das Luzes, uma das mais sagradas do calendário judaico, Jesus foi confrontado outra vez e pressionado a declarar se era o Salvador prometido. Sua resposta contundente: "Eu e o Pai somos um", aumentou ainda mais a oposição. Após esses episódios, ele retornou à região de Betânia, onde esteve com sua mãe Maria, Marta e Lázaro, que soube estar muito doente. Ao chegar, soube que Lázaro já havia morrido. Jesus realizou então seu maior milagre público, a ressuscitação de Lázaro, diante de todos. Esse ato impressionante chamou a atenção dos líderes locais, que temeram o aumento da popularidade de Cristo. E mais, temiam que isso provocasse algum tipo de reação romana. Pode ser dito que esse episódio marcou a escalada final que culminaria na prisão e condenação de Jesus em Jerusalém, na Páscoa. A cada milagre e pregação, notícias chegavam aos sacerdotes do templo, que ficavam mais e mais preocupados e raivosos. Após pregar em Pérea e Jericó, cidade que fica na Cisjordânia e é considerado o local habitado mais antigo do mundo, voltou a Betânia, onde Maria ungiu seus pés 2 semanas antes da crucificação. Com o milagre de Lázaro conhecido, o povo o recebeu como rei ao entrar em Jerusalém, em sua última Páscoa, montado em um jumento. Esse episódio de entrada à cidade está ligado a uma profecia do Velho Testamento sobre o Messias. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está escrito: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, cria de jumenta." O ato foi visto como uma afronta religiosa e política pelas lideranças, aumentando a hostilidade apesar da aclamação popular. No templo de Jerusalém, em um raro momento de raiva, fez um chicote e expulsou os cambistas que transformaram a casa de Deus em um lugar de adoração ao dinheiro, derrubando e quebrando as bancas e mesas utilizadas para transações e comércio. Depois levou seus seguidores ao Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém, para ensinamentos e uma última oração privada, conhecida como Getsemane. Ao retornar à Cidade Velha, foi preso e condenado à morte por crucificação no Monte do Calvário, fora dos portões de Jerusalém, ao norte da cidade antiga. Morreu, portanto, por declarar ser o que os magos buscaram mais de 30 anos antes, e pelo que o povo judeu aguardava tantos e tantos anos: o Rei dos Judeus. Muitos se desiludiram com a morte de Jesus, afinal acreditavam que Deus enviaria um rei para derrotar Roma, o que não aconteceu. Mas, segundo a religião cristã que surgiria ali, estavam errados. Jesus foi enviado para derrotar a morte
e ressuscitou 3 dias depois, de acordo com a Bíblia. Seus seguidores mal podiam acreditar quando ele os visitou às margens do Mar da Galileia em seu ato final de santidade. Dias depois, no Monte das Oliveiras, perguntaram: Senhor, restaurará agora o reino de Israel? Jesus explicou que primeiro o mundo precisava ouvir sobre ele. Enquanto seus seguidores observavam sua ascensão, um anjo disse: Por que olham para o céu? Jesus voltará da mesma forma, indicando o retorno futuro do Messias em carne e osso. É essa última passagem de Jesus em sua história de vida, consolidando toda a sua trajetória. Nascido e perseguido ainda pequeno, crescido e causador de milagres, e morto e ressuscitado como filho do Deus vivo, segundo a tradição cristã. Acaba aqui também o nosso passeio pelas regiões visitadas por Jesus, que até hoje são consideradas sagradas e importantíssimas para a religião fundada por ele.